E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje eu queria falar de Libertadores. É isso aí, já foi bastante tempo, algumas partidas. Mas eu tô vindo agora porque eu tava esperando o jogo do Santos, né, para fechar esses, primeira onda aí, esses jogos de ida da Libertadores. Começar fazer um balanço dos times brasileiros, né, no geral, como é que foram. Começando pelo Grêmio. O Grêmio fez um jogo fora de casa contra o Estudiantes e perdeu de 2-1. Assim, o jogo assim, para quem não para quem não se recorda, já faz um bom tempo, jogo difícil pro Grêmio, né? Lógico, um jogo fora de casa. é, Libertadores, a gente conhece o clima, a gente sabe como é que é a pegada. Então eu acho que até por ter conseguido fazer esse um golzinho lá fora de casa, eu acho que o Grêmio mostrou força, assim, apesar da derrota. Dificultou, lógico, dificulta, porque assim, o empate teria sido de melhor tamanho, mas 2-1 assim, é um placar totalmente reversível para o Grêmio. Então acho que o Grêmio tem tudo para fazer uma grande partida no jogo da volta em casa, né? Tem tudo para se classificar, na minha opinião. É mais time, mas a gente tem que, né, se a gente considerar as últimas partidas do Grêmio, o Grêmio jogando com o time titular não vem conseguindo um bom rendimento. Então acho que talvez, se tem motivo de preocupação, eu ainda não acho que tem motivo de preocupação, mas se tem um pouco de preocupação é principalmente com relação a isso. Né? Jogou os jogos da Copa do Brasil contra o Flamengo, né, com o time principal, acabou sendo desclassificado, não conseguiu fazer né, esse time não virou na última rodada do Brasileirão também. O time acabou empatando com o Cruzeiro, então assim, e jogando em Porto Alegre, né? Então, talvez esse seja o maior motivo de preocupação do Grêmio. Não está conseguindo render. É um time que joga bem, a gente já conhece, é bem entrosado, tem bons jogadores, né? Mas assim, não vive uma boa fase, né? Para ser bem sincero, talvez o Renato tenha que é, buscar um time misto até, né? Pelo que a gente viu, os reservas do Grêmio têm conseguido fazer bons jogos, né? Fazendo gols, né? Muitos gols. Então, assim, talvez seja a hora de reavaliar esse time titular. Lógico, não é caça às bruxas nem nada disso. Eu falei, o time titular ainda é muito forte, mas não está conseguindo render. Então, talvez mexer uma peça ou outra traga resultado para esse time e consiga a classificação, que para mim é totalmente possível, né? Não é um bicho de sete cabeças pro Grêmio, não. Apesar de que, lógico, Libertadores, o clima é difícil, né? Até por ter perdido o primeiro jogo, os caras vêm para cá, para catimbar, para fazer cera. Então, assim, o time que já é experiente, é o atual campeão, conhece. Então, acho que tem tudo para se classificar, assim, até com uma certa tranquilidade o Grêmio. Não acho que é motivo de desespero, não. O segundo time que eu queria comentar é o Corinthians, né? O Corinthians pegou o Colo-Colo fora de casa. Para quem não se lembra, foi um jogo difícil pro Corinthians, né? Foi um jogo em que o Cássio jogou muito. Assim, o 1-0 que o Corinthians tomou ficou de bom tamanho, ficou de muito bom tamanho, aliás, porque o Corinthians não conseguiu impor seu jogo, né? Assim, até pelas entrevistas do Loss, na época o Corinthians foi para lá para ganhar o jogo, né? Para efetivamente buscar o resultado, mas não conseguiu impor seu jogo. O Colo-Colo dominou a partida, assim, de um modo geral, fez só um gol e que eu falei, ficou barato, porque assim, teve, cara, assim, duas, se não três, duas pelo menos chances claríssimas do Colo-Colo fazer mais dois gols, assim, assim, graças ao Cássio, o Corinthians se manteve, segurou o resultado. É um time que defensivamente a gente já conhece, tem um bom esquema defensivo e tem um grande goleiro, o Cássio, que vem vivendo uma excelente fase, né? A gente vê isso até no Brasileirão, que o Corinthians não vem conseguindo bons resultados, mas o Cássio vem brilhando, assim, apesar das derrotas, o Cássio vem segurando a bronca, vem, né, garantindo pelo menos um placar mais magro para o Corinthians. Então, assim, impressionante a fase que vive. Lógico, o Corinthians vem sofrendo muito. Eu já comentei no podcast anterior que vai ser um time que, se a gente pensar em Campeonato Brasileiro, cara, o foco vai ser o miolo da tabela. E se a gente pensar em Libertadores, mata-mata, talvez seja a melhor chance do Corinthians conseguir uma boa campanha. Assim,
time que a gente conhece, é um time que cresce nas adversidades, né? Joga bem sob pressão. Toda vez que a pressão chega, o time dá a resposta. Então, eu acho que o torcedor tem que confiar nesse espírito do clube, dos jogadores, né? Que, sim, a pressão começa a aumentar de novo, eles vão crescer com isso, e o resultado contra o Colo-Colo é totalmente possível, assim, vai jogar em casa, né? A arena lotada, então o, acho que o Colo-Colo perdeu uma boa chance de classificação, já se tivesse feito 2, 3 gols, aí eu já diria que é muito difícil para o Corinthians, mas fazer um gol, o time do Corinthians tem um setor de criação que vem sofrendo muito, não vem pondo a bola para a rede, mas pô, jogar por uma bola para fazer um gol e de repente levar para os pênaltis, isso é totalmente possível. E é um time, esse time do Corinthians já mostrou que é um time mais frio, né? Se for para os pênaltis, eu acho que eles levam tranquilo do Colo-Colo. Então acho que é um resultado totalmente possível, reversível. 1-0 foi bom para o Corinthians, né? Acho que apesar de que os caras vêm para cá, para São Paulo, para jogar aqui, vai fazer cera, isso a gente já sabe que vai acontecer, então o time tem que ter cabeça. O Romero foi expulso no último jogo aí do Corinthians no Campeonato Brasileiro, então assim, o time tem que manter a cabeça no lugar, né, para fazer esse jogo, que vai ser um jogo difícil, jogo complicado, e se manter a cabeça fria, né, jogar por um golzinho de repente, levar o resultado levar o jogo para os pênaltis, eu acho que o Corinthians consegue a classificação tranquilamente, em cima do Colo-Colo. Sequência, o Palmeiras, né? O Palmeiras sobrou, assim, né? Era o comecinho da era Felipão, jogou contra o Cerro Porteño fora de casa, ganhou de 2-0 e assim, foi um 2-0 que poderia ter sido 3. Então, o Palmeiras, cara, já tá com a classificação praticamente encaminhada, né? Dois gols fora de casa, assim, fica muito mais tranquilo para fazer um jogo da volta, né? Foi 2 gols do Borja, o centroavante do Palmeiras brilhou, né, nesse jogo, né? O Borja, em modo geral, não vem conseguindo fazer assim, gols no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, mas vem fazendo o necessário na Libertadores. Ele está fazendo o jogo dele na Libertadores, fazendo acontecer, e essa é a importância dele, né? Conseguir pôr a bola para a rede nesse campeonato, né? Que assim, ele foi contratado para isso, né? Para trazer a Libertadores, ajudar a trazer a Libertadores para o Palmeiras. Então, deu a resposta, fez os 2 gols, né? Ficou, assim, poderiam ter sido 3 até do Palmeiras. O Cerro, time assim, muito limitado, ficou evidente isso, né? Um time extremamente limitado. Então, pro jogo da volta, né? Jogando em casa, o Palmeiras tem tudo para sobrar, né? Vai jogar no Allianz Parque, lotado, com obrigação de podendo perder até de um gol, né? Então, assim, ainda mais para esse time do Palmeiras que vem numa fase aí de sequência de 8 jogos sem tomar gols, assim, então um time com defensivamente muito bom, né? Tá muito organizado, então é um time que para mim já está classificado, não tem muito, não vai sofrer pelo menos nessas oitavas de final. É o Flamengo e Cruzeiro, o outro jogo, né? Duelo de brasileiros e cara, assim, foi uma surpresa porque o Cruzeiro ganhou de 2-0 no no Maracanã. Então, assim, o Flamengo acabou sentindo a pressão, tomou um gol, não conseguiu empatar, acabou tomando o segundo, e aí ficou num prejuízo muito grande o Flamengo. Eu acho que essa classificação do Flamengo tá muito difícil. A gente já conhece o Cruzeiro, um time enjoado para mata-mata, conseguiu se classificar na Copa do Brasil, né, nos pênaltis para cima do Santos. Então, um time enjoado, um time que mostra que assim, não tá bem pode não estar tão bem no Campeonato Brasileiro, mas quando, né, esses torneios de mata-mata é um time que cresce, que vem forte, né, não perde o tom. Tudo bem, perdeu o jogo da Copa do Brasil lá para o Santos em casa, mas conseguiu a classificação, manteve a cabeça fria, buscou o resultado, então eu acho que pro Cruzeiro, assim, é o time que eu acho que já passou, já está classificado, né? Pro Flamengo ir lá fazer 2 gols para de repente levar a classificação para os pênaltis, garantindo os pênaltis, eu acho muito difícil, acho muito complicado. Acho que é, nem no. Tudo bem, o Santos fez 2 gols lá na Copa do Brasil, mas eu acho muito improvável, né?
O Cruzeiro, ele, que eu falei já, é um time enjoado, um time que no mata-mata tá mostrando que é muito frio, né? O Fábio vem fazendo grandes defesas e tá se mostrando cada vez mais um bom defensor de pênalti, né? Então, assim, se de repente até o Flamengo consiga levar para os pênaltis, eu acho que mesmo se for para os pênaltis, o Cruzeiro é, é muito maior para jogar, para fazer, né? Para muito maior assim, no sentido de frieza, de cabeça, né? De psicológico, acho que o Cruzeiro tem muito mais cabeça para conseguir essa classificação. Então, acho que para o Flamengo vai acabar ficando, né? Acho que o Flamengo, lógico, tem que acreditar, tem que buscar, assim, em termos de qualidade individual dos atletas, o Flamengo é mais time, mas eu acho que 2 gols de diferença pesou muito. E, lógico, apesar de ser uma grande equipe, né, ter um grande elenco, o Flamengo não vem conseguindo, né, jogar aquele futebol que a gente viu antes da parada da Copa, não vem conseguindo render daquela forma. Então, considerando até esse retrospecto, né, dessa volta da Copa do Mundo, eu acho que ficou muito difícil já para o Flamengo. Acho que tá mais para o Cruzeiro e eu acredito que o Cruzeiro vai, né, podendo perder o jogo de até 1-0, acho que o Cruzeiro vai acabar passando. Da última partida que aconteceu foi na terça, Independiente e Santos. É um jogo de 0-0, assim, um jogo feio pro Santos, né? O Santos não teve um chute a gol e o Independiente teve 2, 3 boas chances. O Vanderlei segurou a bronca e eu acho que pro Santos ficou bom, ficou de bom tamanho, né? O time vem se recuperando no Campeonato Brasileiro agora, saiu da zona do rebaixamento pô, recentemente, né? Lógico, ganhou o jogo contra o Cruzeiro lá na Copa do Brasil, lá em Minas, né? Levou o jogo para o pênalti, acabou sendo desclassificado nos pênaltis. Então, assim, o Santos é um time que o Cuca chegou, demorou para conseguir acertar, mas está acertando. Então, esse empate eu acho que foi importante, né? Foi importante para conseguir manter o Santos vivo, de repente, né? De repente consegue aí embalar uma boa fase, né? Com os atacantes pondo a bola para a rede e aí para um jogo de volta acaba facilitando, né? De repente consegue uma classificação aí, assim, até eu acho que o Santos não tem que forçar muito, né? Para essa Libertadores agora, assim como foi na Copa do Brasil, acho que o foco do Santos tem que ser arrumar a casa para não voltar para a zona de rebaixamento no Brasileirão. Não tem time para isso, né? Tem um time muito qualificado, o Santos, de um modo geral, mas eu acho que, assim, priorizar totalmente a Libertadores é um equívoco nesse momento, mas talvez seja bom isso. De repente joga assim essa pressão de se classificar, né? Acaba jogando um pouco mais solto, acaba conseguindo uma classificação, e aí, pô, passando para as quartas de final, o time conseguindo embalar aí uma boa fase, aí, aí já dá para sonhar de novo, já dá para olhar de novo para a Libertadores com bons olhos. Então, assim, o empate acho que foi de bom tamanho para o Santos, né? De novo, não teve nenhum chute a gol o Santos na partida inteira, mas arrancou o empate, assim, um empate que é importante e jogando, né? Jogando em São Paulo agora é um time que tem tudo para render mais e de novo, né? Conseguir uma classificação até, assim, não digo inesperada, mas uma classificação que eu acho que não é o momento de priorizar agora. Então, ficar de olho, né? Talvez seja um- uma das, uma das maiores incógnitas para mim, assim, dos brasileiros que estão agora, talvez seja uma das maiores incógnitas, né? Assim, se for desclassificado, eu não vejo que é motivo de depressão, de desespero, porque é o que eu falei, o time precisa primeiro arrumar a casa, tava vivendo um drama muito, né, um drama muito sério e tá se recuperando agora, então assim, é passo a passo, né? É pensar devagar, jogo a jogo. Então, assim, não é hora de né, pô, desespero de pô, precisa classificar, precisa classificar. Acho que isso vem em segundo plano. Acho que o primeiro passo do Santos é arrumar a casa, né? É voltar, é se afastar do Z4 no Brasileirão, porque é o que eu falei, de repente foca na Libertadores, se classifica, mas começa a cair de novo no Brasileirão, aí vem aquele desespero, vem, né, aquele,
aquela afobação, ansiedade, isso pode acabar comprometendo até no né, jogando a Libertadores, né, junto, assim, pô, você tá priorizando Libertadores, mas tá mal no Brasileiro, então isso acaba mexendo com a cabeça, né, e aí depois é desclassificado na Libertadores, vem todo o desespero, porque, pô, não pontuou quanto deveria no Brasileirão, então, eu acho que arrumar a casa, tá arrumando, eu acho que já tá dando frutos, né, o Santos, tem só um problema, né, que aconteceu, que teve uma possível escalação irregular aí do Santos, né, tinha um jogador que estava suspenso, né, pela Conmebol, não tá claro ainda o que se vai ter punição, ainda não foi definido isso, né, o que sabe é que, assim, o jogador tinha sido punido pela Conmebol num jogo de Sul-Americana, e aí ele só que no ano passado, se eu não me engano, a Conmebol reduziu as penas para os jogadores, então assim, não se sabe quantos jogos de pena ele tinha, então assim, não sabe ao certo se haverá punição ou não, né? Então, esperar para ver para o posicionamento da Conmebol, né? Porque se houver punição, o Santos já sai, o Santos sai, esse empate vira derrota, né? Acaba virando uma derrota de 3 gols. Então, assim, pô, ter que fazer 3 gols no jogo da volta, aí complica, né? Aí complica, aí fica, a classificação fica comprometida. Então, ficar de olho para ver, né, esse, né, esse impasse aí dessa escalação irregular. Vamos ver o que acontece. A princípio, o Santos empatou, o empate foi de bom tamanho, mas esse empate pode acabar virando derrota, né? Então, vamos ficar de olho, vamos ver o que acontece. Se manter o empate, eu acho que o Santos tem tudo para conseguir uma classificação. Num, lógico, o Independiente é um bom time, né? Um leão de Libertadores, tem vários títulos, mas eu acho que até por estar saindo já dessa má fase do Santos, né? O Gabigol voltando a fazer gol, então assim, eu acho que ainda mais jogando no Pacaembu, acho que o Santos tem tudo para se classificar, lógico. Isso se o empate se manter. Se a punição vier e essa partida virar derrota, aí complica muito. Acho que aí já deu pro Santos. Aí realmente eu acho que esquece Libertadores e foco total no Brasileirão, né? Então é isso aí, gente. Agora, essa próxima semana a gente vai ter os jogos de volta, né, dessas oitavas de final. Vamos ver, vamos aguardar. Acho que pro Santos é possível, né? O Grêmio totalmente possível. O Corinthians também, o Palmeiras eu acho que já está classificado, o Cruzeiro também eu acho que já está praticamente classificado. E vamos ver, né? Você já pensou o Corinthians e o Palmeiras passam, a gente tem um clássico paulista já na próxima fase e ia pegar fogo já, né? O Libertadores. Então, vamos ver, vai ser bacana. É isso aí, gente. Valeu, um forte abraço e até a próxima.